Esses dias eu gravei aqui pro canal sobre pH e eu dei o meu ponto de vista de como é difícil explicar para quem está começando a importância do pH, do controle desse parâmetro, como controlar esse parâmetro e quais os efeitos que esse parâmetro tem na saúde dos peixes e do aquário como um todo. Isso porque o pH está cotidianamente sendo um ponto de atenção para nós aquaristas e diariamente ele sofre algum tipo de alteração. Mas existe ainda um parâmetro ainda mais obscuro, ainda mais complicado de explicar e só vem se tornar um ponto de importância realmente para o aquarista quando ele, com alguma experiência já, começa a notar que coisas começam a dar errado no seu aquário e ele, sem saber por onde mais recorrer a uma investigação, acaba esbarrando nesse parâmetro, que é um importante regulador que vai interferir diretamente no pH do seu aquário. Sabe quando você regula o seu pH de um jeito e aí quando você volta no outro dia o pH já está desregulado? Mas não é aquela flutuação noturna que acontece, aquela flutuação leve. Não, ele está realmente desregulado. Este pode ser o vilão dessa situação. Então fica comigo até o final, que hoje a gente vai tentar entender o que é o GH. Fala, povo! Rick Gama aqui. Confesso que esse é um dos parâmetros mais importantes da manutenção dos aquários e por muitas vezes eu mesmo esqueço da existência desse parâmetro. Parte desse esquecimento decorre-se também por conta dele ser um parâmetro que, quando bem regulado, você praticamente não mexe mais com ele. Claro que isso depende da qualidade da água que chega na sua torneira também. Existem casos e casos aí. Aqui na minha região, eu confesso que eu não tenho problemas com esse parâmetro. A água que vem da torneira é razoavelmente boa e fácil de regular. Por falta da necessidade de ficar fazendo correções na água que eu recebo aqui da rede pública, é um parâmetro que eu não tenho tantos problemas e com isso é um parâmetro que eu não tenho que ficar toda hora mexendo. Essa falta de familiaridade com esse parâmetro faz com que eu não me torne lá o melhor especialista nesse assunto. Por isso é claro que eu recorri a uma breve pesquisa sobre ele. Encontrei um artigo bem legalzinho num blog que eu tenho olhado bastante ultimamente, de uma loja americana, a Bill's Plant, que foi o artigo que me trouxe informações da forma mais amigável e mais leve possível para que eu consiga tentar explicar o que é o GH. Então, depois desse vídeo, acessa lá o billsplant.com, tem esse artigo lá e vários outros bem legais também. Se você não tem familiaridade com o inglês, é só traduzir no Google, é facinho de traduzir. O site inteiro fica traduzido e fica bem fácil de absorver. Trata da dureza geral da água. E isso corresponde aos minerais que estão dissolvidos na água. E esses minerais têm uma importância em relação à sua regulação do pH, principalmente. A maioria dos aquaristas não tem o conhecimento da existência desse tipo de parâmetro. A gente começa normalmente com um parâmetro apenas na cabeça, que é o pH. E para a gente, no começo, já é bastante informação saber sobre o pH e como regular o pH. Porém, com o passar do seu tempo como aquarista, você esbarra em algumas dificuldades, principalmente dependendo da qualidade da água que sai da sua torneira. De repente você encontra dificuldade para abaixar o pH da sua água, que não abaixa de jeito nenhum e você não sabe o porquê que isso está acontecendo. Ou o contrário também pode acontecer. Você tenta elevar o pH da sua água e lá vem essa dificuldade novamente. Dependendo da assessoria que você tiver na sua cidade ou da sua sorte em pesquisar e acabar esbarrando num vídeo como esse aqui, que vai te explicar como isso funciona, você vai acabar passando por muito tempo sem ter a noção de que existe um parâmetro que regula o como vai se comportar o pH do seu aquário. Acho que depois do pH, os parâmetros que a gente tem maior preocupação, se você é um cara que acabou sendo bem orientado
por um aquarista mais experiente ou por um lojista preocupado, o que é bastante raro, você vai acabar acompanhando ali no começo, durante a ciclagem do seu aquário, os parâmetros de amônia, de nitrito e de nitrato, que vão te dar a noção se o seu aquário está pronto ou não para receber a vida. Mas realmente, o GH muitas vezes é um assunto obscuro, até mesmo para aquaristas mais experientes. Sabe aquela coisa que você não sabe muito bem o que faz, você não sabe muito bem como funciona, mas você sabe que ela tem que estar de tal maneira? O GH é esse tipo de coisa. Então vamos lá, o que é de fato o GH? GH, como eu já mencionei, é a dureza geral da água do seu aquário e ela está relacionada com a quantidade e o tipo de minerais que estão dissolvidos na sua água. Essa água carrega esses minerais da natureza conforme o seu ciclo de chuvas e essa água entrando por todo o ciclo da água, onde ela vai passar por vários tipos de matérias que carregam esses minerais. E conforme essa água passa, ela vai deteriorando as fontes desses minerais e carregando com ela essas partículas até o destino que ela tiver. Ela vai gerando sais, inclusive é o que acaba deixando lá no final, quando essa água chega no mar, é o que acaba deixando a água salgada. De tantos minerais e sais que ela vem carregando durante o seu percurso do ciclo da água, descendo as corredeiras, penetrando no solo, passando por diversos tipos de rochas e outros tipos de leitos, de rios, enfim. Tudo isso que ela acaba interferindo durante o seu processo de percorrer o seu percurso até o mar, traz, durante esse percurso todo, alterações do parâmetro do GH, principalmente se durante todo esse percurso a água acaba esbarrando por rochas calcárias. À medida que a água passa por esse tipo de rocha e outros tipos de leitos, ela acaba carregando com ela vários tipos de minerais. Às vezes até alguns minerais perigosos, dependendo de por onde essa água passou antes de chegar na sua torneira. Normalmente, por uma questão de saúde pública, as estações de tratamento e distribuição de água que a gente recebe na nossa torneira fazem uma regulação dos parâmetros da água para que ela chegue na torneira da nossa casa. Isso vai acarretar em diversas questões de saúde. Por isso, as companhias de tratamento de água devem, até por lei, regular os parâmetros químicos da água antes que ela possa ser distribuída para você e chegar na sua torneira. pH e GH são dois dos vários parâmetros que são pré-regulados pela companhia de distribuição, ou pelo menos deveriam ser pré-regulados antes dessa água chegar na sua torneira. Normalmente, a água que sai da nossa torneira, ela deve sair dura e com pH levemente alcalino. Dura? Como assim? Sai pedras de água? Sai gelo? Como assim a água sai dura? A dureza em questão é relacionada à quantidade de minerais dissolvidos. Faz até sentido, pensa, um mineral é algo sólido, então a água está dura porque carrega esses minerais. Quanto menor a taxa de minerais dissolvido, mais mole é a água. Dependendo do tipo de reservatório e de tubulação e de como essa água ainda é distribuída na sua região, ela pode acabar chegando mais dura do que o necessário. E dependendo também do tratamento que a companhia de distribuição de águas da sua cidade, dependendo do tipo de tratamento que ela faz também, essa água pode chegar um pouco mais dura do que o necessário e aí ela vai te dar um pouco mais de trabalho para regular. Ou, se essa água é coletada de alguma fonte ou nascente diretamente para a distribuição da sua casa, pode ser também que essa água chegue mais mole e mais ácida do que o recomendado pelas cartilhas de saúde pública. E aí também você vai precisar regular para deixar essa água mais dura e com pH mais regulado, dependendo, tudo isso dependendo do tipo de peixe de aquário que você quer montar. Assim como o pH, os peixes também têm preferência pela quantidade de sais que estão dissolvidos na água. Eu posso tratar mais detalhadamente em outro vídeo, mas a quantidade de sais e minerais dissolvidos na água vai interferir em vários aspectos da saúde do seu animal.
questões renais, regulação do sangue, regulação do pH interno, digestibilidade dos alimentos, até a comunicação elétrica dos animais é influenciada pela quantidade de sais que estão regulados dentro do seu aquário, que pode levar inclusive a fatores estressantes do animal, pela possibilidade desse parâmetro atrapalhar esse tipo de comunicação e utilização dos sistemas elétricos que o animal precisa utilizar durante o seu cotidiano. Por isso que os peixes também têm preferências por águas mais moles ou mais duras. Isso está relacionado com a forma que esse animal se desenvolveu e evoluiu no ambiente natural. Vários outros minerais, como o cálcio e o magnésio, são extremamente importantes para a saúde dos animais que você tem no aquário. Para a formação óssea de todos os animais, está diretamente ligado à taxa de crescimento de praticamente todos os animais. E ainda, se você tem animais que utilizam isso para a formação de exoesqueleto ou de conchas e carapaças, esses minerais têm influência direta no desenvolvimento desse tipo de animal. Como, por exemplo, nos aquários marinhos, os corais precisam de reposições constantes de cálcio e de magnésio no aquário para que eles continuem crescendo e formando seus esqueletos, bem como aquários que têm camarões e caramujos precisam de reposição desses minerais para que esses animais continuem crescendo e se desenvolvendo. Se você tem camarões, você vai reparar que eles ficam constantemente revirando o substrato, mexendo no substrato atrás desses minerais. Mas não é só daí a fonte de mineral que ele precisa. Você precisa também repor essas quantidades na água, dependendo do tipo de água que você recebe da torneira aí na sua cidade. São pequenos detalhes muitas vezes esquecidos, mas que fazem total diferença no desenvolvimento do nosso aquário. Como eu disse anteriormente, o GH também está diretamente relacionado com a facilidade com que você vai ter de regular o seu pH, e ele é um dos fatores que vai trabalhar como tampão do seu pH, além do KH, que vai ficar para outro vídeo, beleza? Esse é sobre GH, mas existe um outro parâmetro chamado KH que trabalha em conjunto com o GH para funcionar como tampão. KH a gente vai trabalhar em outro vídeo, beleza? Então, se você quiser aumentar ou diminuir o pH da sua água e você encontrar dificuldades para fazer isso, talvez você primeiro tenha que mexer no GH dessa água ou tratar ela antes dela chegar no seu aquário, preferencialmente. Para fazer isso, você pode recorrer a alguns tipos de filtro, como o filtro de osmose ou de deionização, onde você vai remover vários ou quase todos os minerais, dependendo do nível de filtragem que você utilizar. Você consegue remover todos os minerais dessa água, deixar ela totalmente desmineralizada, ou seja, ela vai ficar completamente mole, e aí você vai repor minerais à sua escolha conforme a sua necessidade. Muita gente recorre a esse tipo de tratamento para aquários de água doce. Remove todos os minerais, repõe somente os minerais nas quantidades desejadas para regular a água do aquário. Isso é um tipo de tratamento de aquarismo bem avançado, por sinal. Então, se você está começando, não se preocupe com isso ainda. Mas sim, é uma forma de atingir os resultados desejados para a dureza geral da água do seu aquário. Existem outras formas de amolecer a água, como utilizar madeiras. As madeiras, elas soltam taninos na água que ajudam a amolecer a água. Já explico um pouquinho mais para frente como isso funciona. Quando a gente está falando de água doce, a maior parte dos peixes e plantas podem se adaptar a diversos tipos de parâmetros de dureza da água. Existem sim peixes que têm preferências específicas nesse sentido. Já as plantas são mais maleáveis nesse quesito. Lógico que as plantas também absorvem vários tipos de minerais da água e isso pode corresponder ao tipo de crescimento ou velocidade do crescimento com que essa planta conseguirá atingir. Mas a sobrevivência delas em diversos tipos de parâmetro de GH é sim bem possível. Existem casos
específicos onde isso pode interferir de forma negativa no desenvolvimento das plantas. Eu também vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Então o GH ele é medido numa escala. Essa escala pode ser medida de duas formas, principalmente nos testes que você utilizar para a leitura desse parâmetro. Ela pode aparecer em quantidades de GH, assim simplesmente, onde essa escala vai viajar de 0 até 18, e normalmente vem 18 e além, né? Quer dizer que a água está extremamente dura, e 0 extremamente mole. E aí essa escala aí no meio termo, a gente considera uma água extremamente mole quando ela viaja de 0 até 3 GH. Mas essa escala pode aparecer em partículas por milhão. Quando essa escala viaja por partículas por milhão, ela vai viajar de 0 até 300, normalmente nas escalas dos testes de GH. E acima disso quer dizer que a água está extremamente dura. Voltando na água extremamente mole, o parâmetro de ppm vai viajar de 0 a 50. Significa que a sua água está extremamente mole. E aí, por ela estar extremamente mole, ela vai te trazer algumas dificuldades. Água mole de 3 a 6 GH, de 50 a 100 partículas por milhão. Uma água levemente dura, que vai de 6 a 12 GH, ou de 100 a 200 ppm. Uma água dura, que vai de 12 a 18 GH, ou de 200 a 300 ppm. Ou água muito dura, como eu já falei, vai para além de 18 GH ou para além de 300 ppm. E aí essa água extremamente dura vai te trazer outras dificuldades para a manutenção do seu aquário. E como eu sei qual medida está o GH da minha água? Como que eu sei quantificar isso? Utilizando de testes. Existem testes químicos, colorimétricos, existem testes eletrônicos. Você pode usar o TDS. TDS significa total de sólidos dissolvidos. E o TDS vai conseguir medir tanto o GH quanto o KH. E aí ele vai te dizer se a sua água está dura ou mole em ambos esses parâmetros. Só recapitulando, o GH é referente à quantidade de minerais dissolvidos nessa água, principalmente tratando-se de cálcio e magnésio. Já o KH, que eu vou falar em outro vídeo mais detalhadamente, mas o KH se refere à dureza dos carbonatos, que é basicamente a medida que interfere no efeito tampão. É a capacidade que a água tem de permanecer naquela regulagem que você deixou. A dureza dos carbonatos é o que vai travar o pH da sua água naquele nível que você deseja. Então o GH interfere na facilidade com que você altera esse pH e o KH interfere no travamento desse pH. Os elementos que promovem esse travamento do KH são os carbonatos e os bicarbonatos, que interagem para neutralizar os ácidos contidos nessa água. Então, quanto maior o número de carbonatos ou bicarbonatos encontrados na água, mais fácil vai ser de travar o pH e mais difícil vai ser da água ter grandes flutuações no pH. Porém, a quantidade desses bicarbonatos e desses carbonatos podem influenciar no aumento do pH da sua água. Eles podem influenciar para deixar a sua água mais alcalina e cada vez mais travada no alcalino. Se a quantidade desses bicarbonatos e carbonatos for muito pequena na água, a água vai ser mais mole e mais suscetível a ficar ácida. Porém, as variações do pH, mesmo ela sendo ácida, as variações para cima, para ficar mais alcalina, podem ocorrer com mais facilidade. Qualquer coisa pode alterar o pH da sua água com muita facilidade. Qualquer objeto, qualquer coisa que você coloque, qualquer adição de nova quantidade de água, enfim, processos fisiológicos dos animais e das plantas dentro do aquário podem alterar facilmente o pH, trazendo as indesejáveis flutuações no pH que trazem problemas diversos para os peixes do aquário e outros animais também, incluindo micro-organismos. Tá, mas por que é tão importante medir esses parâmetros e regular esses parâmetros? No que de fato isso vai interferir na vida dos meus animais e na qualidade do meu aquário?
Bom, isso vai depender do tipo de aquário que você está montando, mas normalmente os peixes têm sim preferências por níveis diferenciados de GH, além do pH. Como eu disse um pouco antes, a quantidade de minerais dissolvidos na água vai interferir diretamente na regulagem de questões corporais desse animal e questões comportamentais também, porque dependendo de como ele consegue utilizar alguns sensores do corpo, podem afetar diretamente na saúde desses animais, principalmente no estresse. E como eu sempre digo aqui nesse canal, o estresse é a maior porta de entrada de várias outras doenças do aquarismo. Por exemplo, peixes amazônicos gostam de água mais mole e mais ácida, por várias questões fisiológicas e várias questões físicas também, onde esses animais podem ter a sua comunicação prejudicada por causa da dureza geral encontrada na água, se ela estiver desregulada. Isso leva o peixe a ficar estressado, dependendo da qualidade da manutenção desse parâmetro. E de novo, o estresse gera várias doenças do aquarismo. A grande maioria dos peixes podem se adaptar a águas mais duras. Adaptação não significa que seja ideal. Isso é outra história. Eu sou bem fã de criar biótopos, águas que sejam ideais para determinadas espécies, conforme a evolução ditou que aquela espécie teria preferências. Eu prefiro trabalhar dessa forma, mas você consegue adaptar peixes a diversos tipos de dureza de água, principalmente para águas mais duras, mais fáceis de manter o pH regulado. Em invertebrados, caracóis e camarões tiram benefícios diretamente da dureza da água, como eu já falei, sequestrando para o seu organismo, para a manutenção do seu organismo, minerais importantes para a formação de carapaça. Então, água muito mole para caracóis e camarões não são muito legais. Ciclídeos africanos são os maiores fãs de águas extremamente duras, com bastante carbonatos e bicarbonatos dissolvidos. Eles estão evolutivamente acostumados a viver em águas bem duras com pH bem elevado. Você pode ver um pouquinho sobre isso lá nos vídeos sobre o Rift Valley ou sobre o que é um ciclídeo. A dureza geral da água pode interferir diretamente na reprodução dos animais. A formação dos alevinos ou dos ovos tem relação direta com a quantidade de cálcio que uma fêmea pode absorver da água para gerar esses alevinos e essas ovas. Isso na maioria dos peixes, porém algumas espécies, como a citada aqui nesse artigo, o ramirese prefere se reproduzir em águas mais moles, porque águas muito duras deixam o óvulo da fêmea muito difícil de ser penetrado pelo espermatozoide do ramirese. Percebe como determinadas espécies podem ter diferentes preferências e necessidades de regulagem do GH conforme necessidades fisiológicas dessas espécies? Algo muito interessante que eu achei aqui nesse artigo está relacionado a preferências de algumas plantas. Inclusive, algo já foi muito discutido recentemente aqui no canal e, honestamente, eu não tinha pairado sobre esse parâmetro. Então, cara, mais um motivo para o derretimento das plantas. E aqui ele cita pontualmente as valisnérias. Ele cita que a maioria das plantas conseguem se adaptar a diversos tipos de parâmetro de GH, porém as valisnérias não conseguem se dar muito bem em águas moles, provavelmente porque ela precisa absorver muitos minerais para ter toda aquela estrutura foliar que ela tem. E aí, sem acesso a esses minerais, ela definha, derrete e morre. Então, mais um motivo para o derretimento das valisnérias. Ela pode não conseguir absorver minerais suficientes para a formação da sua estrutura foliar. E por fim, formação de esqueletos, exoesqueletos e carapaças, no geral, dos nossos queridos invertebrados, artrópodes e outros micro-organismos importantes para a manutenção do nosso aquário. Então tá, como que eu consigo regular e corrigir o GH da minha água se eu precisar? Bom, se você pretende aumentar a dureza, você pode utilizar de produtos químicos específicos para o aquarismo.
Existem diversos condicionadores de água para essa finalidade. Muito fácil de encontrar em qualquer loja de aquarismo decente. Fora produtos químicos, você pode utilizar de artifícios naturais para aumentar o GH da sua água. Um desses artifícios é utilizar rochas calcárias. Ajudam bastante a aumentar o GH e o KH da água do seu aquário. Consequentemente, elas vão elevar também o pH junto com o GH e o KH. Então, fique atento à utilização de rochas. Compre as rochas certas para o seu aquário ou não use rocha alguma dependendo do tipo do seu aquário. Dependendo do peixe que você tem lá, das preferências químicas desse peixe, uma rocha mal colocada pode atrapalhar todo o processo e atrapalhar toda a manutenção do seu aquário. Então, certifique-se de usar a rocha certa para o aquário certo, beleza? Pergunte para o lojista se a rocha que você tem interesse vai alterar o pH da sua água ou não. Existem rochas que não fazem nada na alteração do pH do seu aquário, mas existem muitas rochas que sim alteram. Substratos também. Existem substratos que vão aumentar o pH da sua água, bem como existem substratos que vão diminuir o pH da sua água. Então você pode adicionar conchas moídas, rochas trituradas, você pode adicionar, se isso não combina com o layout do seu aquário, você pode preparar um fluidizador ou um reator para esses reguladores, conchas moídas, pedaços de rocha, ou você pode inserir isso em algum compartimento da sua filtragem, a fim de elevar o GH e o KH da sua água. Lembre-se que com isso você também vai elevar o pH. Então, as quantidades que você utilizar vai influenciar na regulagem que você quer ter. Então, você consegue atingir certo equilíbrio dependendo da quantidade que você usa desses elementos. E como diminuir o GH da minha água? Você pode usar de água de osmose reversa ou deionizadores para desmineralizar completamente essa água e repor, conforme a sua necessidade, os minerais nas quantidades ideais para o seu tipo de aquário. Você pode utilizar também de substratos específicos para o tipo de aquário que você está montando. Existem substratos que vão ajudar a amolecer a água e consequentemente, fazer o decaimento do pH, deixando a água mais ácida, principalmente utilizado em aquários amazônicos. Lembre-se de ler atentamente a embalagem que vem o seu substrato, considerando que o seu substrato seja minimamente decente para o uso no aquarismo, né? Ele virá com informações importantes e essenciais para esse tipo de manutenção no seu aquário. Ele vem descrito se ele faz essa água ficar mais ácida e mole ou se ele faz essa água ficar mais alcalina e dura. Substratos de respeito vêm com esse tipo de informação na embalagem. E a utilização de madeiras que tenham bastantes taninos na sua composição. Essa questão do tanino eu posso tratar bem especificamente em outro vídeo que vai dar um outro videão da hora sobre esse assunto, taninos. Tem gente que ama, tem gente que odeia os taninos. Eu particularmente gosto bastante dos taninos, eu acho que a água fica bem bonita, tingida na cor de chá. Tem gente que detesta. E aí faz elaborados tratamentos nos troncos que quer utilizar no aquário para remover o máximo possível desses taninos para que eles parem de tingir a água. Eu, como fã de um aspecto mais natural, eu gosto dos taninos dissolvidos nas águas dos meus aquários. Isso é uma questão de gosto, mas eles têm uma importante interferência no GH da sua água, consequentemente no pH também. Então, os taninos, eles suavizam essas questões, diminuindo o pH. Isso por questões de comportamentos moleculares, interações moleculares, troca de íons e de elétrons e afins que eu vou explicar num outro vídeo só sobre taninos, beleza? O que você precisa saber nesse vídeo é que os taninos provenientes das madeiras fazem com que o GH fique mais mole e o pH mais ácido. Eu acho que é isso. Bom, eu espero que você tenha curtido mais esse conteúdo aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, por favor,
coloque nos comentários. Se você tem alguma sugestão, se faltou alguma informação, coloque nos comentários. A gente pode fazer uma segunda parte sobre esse parâmetro, assim como eu vou fazer a segunda parte sobre o pH que eu estou devendo. Podemos fazer uma segunda parte sobre GH, se for necessário. Para isso eu preciso saber. Coloque aqui nos comentários se eu esqueci de alguma informação, ou se você tem alguma informação legal sobre isso, ou se ficou alguma dúvida. Assim a gente vai conseguir escrever o roteiro do próximo vídeo sobre esse assunto, beleza? Coloca aqui nos comentários. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre falo. Curtam, compartilhem, comentem nesse vídeo. Principalmente, considere se inscrever nesse canal, que tem trazido várias informações bacanas aqui para o aquarismo de uma forma bem bacana também, modéstia à parte, de ser passada. Eu tento deixar tudo de uma forma bem explicadinha, bem básica, até porque é a forma com que eu consigo absorver melhor essas informações. Então, eu me vejo aí do outro lado da tela e eu quero receber a informação de uma forma mais simplificada. É assim que eu tento passar essa informação aqui, beleza? Então, se você gosta desse tipo de informação e da forma com que ela vem sendo passada aqui no canal, considere se inscrever, cara, para continuar fazendo parte aqui desse canal com a gente, beleza? Também considere, se eu te ajudei de alguma forma, considere também me ajudar, cara. Você pode me ajudar financeiramente, fazendo uma pequena doação a partir de R$2, quase nada. A partir desse valor você consegue me ajudar a manter esse canal, para que ele possa valer a pena financeiramente, já que ele me dá um trabalho lascado. São 4 horas da manhã, eu estou gravando desde as 2, então esse canal precisa realmente valer a pena. E aí você consegue me ajudar fazendo essa doação a partir de R$2 aí no botãozinho, que é um coraçãozinho com um cifrão no meio, beleza? Me ajuda aí. Ou você pode fazer ainda um pouco mais. Se você gosta bastante desse canal e você quer ter uma interação mais profunda com esse canal, você pode se tornar membro. Vai lá na página inicial do canal, tem lá do lado do botão de se inscrever, tem o botão Seja Membro. Clica nesse botão que você vai ter acesso a áreas exclusivas desse canal, como as lives que vão começar na semana que vem. Lives exclusivas somente para membros. Agora a gente tem membros suficientes para ter uma live por semana. Inclusive, deixa aqui no comentário qual dia vocês preferem ter a live. Terão que ser obrigatoriamente às 6 horas da tarde, porque é o horário que eu vou ter para conseguir fazer essas lives de duração de aproximadamente 1 hora, beleza? É a janelinha que eu tenho na minha rotina aqui com as crianças e tudo mais. Essa janela que eu tenho das 6 até aproximadamente 7 horas da tarde, ou algo parecido. A gente vai discutir esses horários lá no Telegram. Se você é membro do canal, não se esqueça de me chamar no Telegram, para que a gente possa combinar esses detalhes, beleza? Então, membros do canal têm acesso às lives exclusivas, ao Telegram que eu acabei de citar. Estão vindo por aí benefícios exclusivos como promoções e descontos, inclusive na loja do canal que está sendo construída, ou em lojas parceiras como a Pet Hobby, que está preparando coisas bem legais por aí, inclusive em relação à nossa própria loja aqui do canal. Essas coisas estão sendo construídas, virão novidades bem bacanas. Descontos exclusivos, acessos a produtos exclusivos lá da Pet Hobby que eu estou preparando para vocês, coisas bacanas aí. Beleza? Cara, eu acho que é isso. Chega, né? Tchau!